Fala pessoal, aqui é o professor Luiz e estou aqui para discutir com vocês uma questão seríssima sobre a história do Brasil. Observe essa imagem aqui. Essa imagem é de um outdoor que foi produzido lá no ano de 1988, quando completavam-se aí os 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. O outdoor coloca as seguintes palavras: a princesa esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho. Ou seja, faz uma referência à Lei Áurea, faz uma referência aí à Princesa Isabel e a todo o contexto que leva ao fim da escravidão no Brasil. Porém, o que a gente sabe, e o que eu tenho certeza que você sabe, é que essa lei não resolveu todas as questões, todos os problemas que foram colocados com a escravidão. Nesse sentido, a imagem está atentando para quê? Para a falta da inserção, para a falta de melhores oportunidades desta parcela da população no mercado de trabalho. E aí, além da questão do trabalho, os negros também têm uma chance 2,7 vezes maior do que os brancos de morrerem de forma violenta, enquanto homicídio. A população negra afirma, 85% dela, que já sofreu preconceito. Essa população recebe muito menos em termos salariais do que a população branca e é a maior parte da população em extrema pobreza no Brasil. Ou seja, uma coisa que é extremamente importante e que você vai verificar por dados, vai verificar aí em tabelas, em imagens e infográficos, é o quanto a escravidão, ao longo dos seus quase 400 anos de existência, marcou a situação da população negra no país. Você vai perceber que hoje 55% dessa população no Brasil é negra, colaboram com 40% do PIB nacional, só que sofrem inúmeras exclusões que vêm dessa escravidão. Porém, eu imagino que tudo isso você já ouviu, não é nenhuma novidade e é essa a grande pegada. Quando nós falamos da escravidão no Brasil, nós sempre nos lembramos da herança que isso deixou para a população negra. Mas e quanto aos brancos? Qual foi a herança deixada pela escravidão para essa parcela branca da população? E é justamente esse o ponto, é justamente esse o assunto tratado no livro O Pacto da Branquitude. Este livro ele foi escrito no ano de 2022 pela psicóloga Cida Bento, nascida lá em São Paulo na década de 50. E é fruto de todo o trabalho de pesquisa dela nessa área da psicologia, trabalhando com recursos humanos, e ela levou essas experiências, ela levou essas ideias para os seus trabalhos, tanto de mestrado quanto de doutorado. É explorando essa situação que ela então produz essas obras, pensa em todo esse contexto. Pensar a herança branca da escravidão. Para começar essa discussão, uma coisa que você vai encontrar extremamente importante, ela parte da discussão do racismo estrutural, ou seja, desse processo de enraizamento de pensamentos, de atitudes racistas em todas as instâncias da sociedade, mas principalmente nas instituições. Quando você vai falar da escola, quando você vai falar do governo em si, do seu braço armado que é a polícia, em todas essas instituições esse racismo se manifesta. E o que a autora nos coloca é que esse racismo estrutural, fruto dessa escravidão, é sustentado pelo Pacto de Branquitude. Atenção para esse conceito, que é o que nomeia o livro. O que ela vai dizer que é o Pacto de Branquitude? Ela chama isso de um pacto narcísico, ou seja, de um sentimento de identificação, de admiração e de proteção dos iguais, nos casos, os brancos, sempre rejeitando, menosprezando aqueles que são diferentes.
E a autora mesmo coloca, não existe aí uma série de reuniões secretas em que a população branca se reúne para tomar essas decisões, mas esse é um acordo velado, silenciado, que vai se manifestando, né, em atitudes cotidianas, normalizando a branquitude e sempre menosprezando, rejeitando essa diferença que vem das outras etnias. Neste sentido, o Pacto de Branquitude, ele transforma aquilo que é o branco em normal, em universal, e todos os demais, aí a gente pode falar da população negra, da população indígena, das populações de origem asiática, todos os demais tornam-se minorias, etnias, né? Então, grupos que não têm esse espaço. Então, para explicar esse racismo, olha o que a autora nos coloca. Esse pacto de branquitude possui um componente narcísico, de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Este sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito, da representação que é feita do outro e da forma como reagimos a ele. Então veja o que ela coloca, este sentimento está inserido nas pessoas, nessa população branca, disseminado pela sociedade, e vai sempre colocando a questão da branquitude como aquilo que é o aceitável, o esperado, o normal, o universal. Mas uma coisa bem significativa, quando que isso foi construído? É desde o princípio, lá do processo da colonização do Brasil, quando a gente está falando do processo das grandes navegações, quando esses europeus foram se expandindo, entrando em contato com outras populações, chegando na África, chegando na Ásia, se apropriando desses recursos e criando discursos que menosprezassem esses diferentes e pudessem justificar, legitimar essa expropriação. Por mais, obviamente, que tenha havido resistência dessas outras populações, muitas vezes isso acaba sendo esquecido. E essa é uma questão que também ela coloca. Como ocorre uma modelagem seletiva da cognição. O que isso significa? Como que a gente vai aprendendo que a história se desenvolve? Pense, a gente aprende que a história geral, universal, é aquela que parte da Europa, do continente branco. Então, para a autora, isso é uma modelagem seletiva. Nós excluímos os demais enquanto outros, enquanto diferentes, e vamos reproduzindo esse tipo de história. Mas aí você vai dizer, poxa, mas eu não ajo dessa maneira, eu não tenho esse racismo. E aí, muitas vezes nesse questionamento, nessa autocrítica, né, é que a autora coloca, existe uma branquitude acrítica, ou seja, é essa que vai se reproduzindo sem que a gente perceba, e existe uma branquitude crítica, essa que assume esse preconceito, que assume esse menosprezo e vai criando justificativas para explicar essa diferença. E veja, chegamos aqui num ponto onde você tem um outro conceito que acaba por sustentar essa branquitude, que é a ideia da meritocracia. Você já ouviu falar desse conceito? Ele se baseia na ideia de que o sucesso ou o fracasso de cada um se baseia apenas e tão somente no seu esforço, no seu mérito. Por que que essa ideia ela é falsa? Por que que essa noção é tratada como ideológica? Aquele sentido do Marx de ideologia enquanto uma falsa representação da realidade. Porque dizer que apenas o esforço, o mérito de cada um é responsável pelo seu sucesso ou fracasso, desconsidera todas as condições sociais em que esse sujeito está inserido. Então é dessa forma que a autora nos coloca, né, que esse pacto de branquitude, enquanto um acordo velado, um acordo silencioso, ele vai sendo sustentado por essa ideologia meritocrática, que nos coloca
a ideia de que se os brancos chegaram em posição de maior destaque, de maior ganho, é porque mereceram, e isso se baseia apenas no seu esforço. E o que também ela vai apontar nesse sentido? Por mais que o sujeito branco, tal como eu que estou falando para você, possa dizer que não defende isso, não sustenta isso, de uma forma ou de outra, toda a população branca se favorece disso. Toda a população branca se favorece dessa ideia da branquitude, que não julga de acordo com a cor da pele, que não julga de acordo com o tipo de cabelo, com traços físicos e com outros elementos que serviram para menosprezar essa população de origem africana durante tanto tempo. O grande problema, de acordo com a autora, é que mesmo se aproveitando, consciente ou inconscientemente, disso, a questão da branquitude é que ela vai se tornando invisível, ela vai se tornando não discutida, e isso faz com que o racismo continue a ser reproduzido, continue a ser disseminado, mantendo as desigualdades, mantendo todos esses impactos que chegam até hoje. Mais alguns conceitinhos para você ficar atento também. A autora vai falar sobre a ideia de como o capitalismo se baseia nessa exploração de raça. Então tem um capítulo chamado ali de capitalismo racial, em que ela mostra que esse capitalismo se estrutura a partir do uso da escravidão, se fortalece com a exploração colonial da África posteriormente, que ele depois vai acabar dando esses empregos, esses cargos menos remunerados para essa população, já numa situação de liberdade, da mesma forma como nós falamos de uma manifestação judiciária. Então a justiça agindo diferente ao julgar brancos e pretos. Uma manifestação política no momento em que líderes autoritários vão defender teses nacionalistas, racistas e vão excluir esse diferente como perigoso. Da forma como isso também se manifesta no aspecto biológico sexual, quando se dá uma certa moralidade a essa população de origem africana e uma outra moralidade à população branca, e normalmente essa moralidade da população afrodescendente é vista como devassa, como problemática, da mesma forma que a gente pensa na animalização da masculinidade negra, e tudo isso acaba justificando o direito de vida e morte que certos agentes políticos vão exercendo. Aquilo que o Achille Mbembe chama de necropolítica, que justifica esse genocídio, essa mortandade da população africana. Para a gente ir encerrando então, depois de explicar o que é o Pacto da Branquitude, como que ele atua, perpetuando essas visões do que é belo, do que é normal, do que é aceitável, desprezando esse diferente, criando outro enquanto etnia, enquanto branco é normal, como que isso afeta a economia, a justiça, como que isso vai afetar todos os aspectos da vida dessa população, a autora também nos coloca que com o passar dos anos, ondas de estudo a respeito dessa branquitude e desses impactos foram se desenvolvendo. Então, num primeiro momento, numa primeira onda, ela vai dizer que a branquitude foi usada para fortalecer o sentimento aí de exclusão do operariado. Então vamos unir patrões brancos e operários brancos contra este inimigo em comum. Depois, uma segunda onda foi se preocupar com o estudo das instituições que estão fortalecendo esta branquitude. E a terceira onda vem agora muito no estudo das atitudes brancas. Então, como os brancos têm se comportado, quais os caminhos que eles têm seguido, como eles têm feito isso. Então,
Então, após apontar todos esses problemas, o que a autora nos coloca? Ela vai fechar o seu livro apontando quais são os caminhos para superar essa dificuldade, este pacto que exclui os diferentes. Então, primeiro ponto que ela coloca, de onde vem a mudança? Primeira mudança é a mudança individual. É que cada um reconheça, dentro da sua branquitude, o quanto é privilegiado por isso. Em segundo lugar, entender que a mudança individual é importante, mas que ela vai se dar pela via institucional. É a partir de iniciativas mais amplas, governamentais, com a formação de políticas públicas, que a gente vai poder pensar em uma mudança efetiva. Só que mais do que tudo, é a compreensão dos privilégios, é a compreensão da existência desse pacto que abrem os caminhos para que essa mudança possa se desenvolver. Então deixo aqui para vocês essa leitura, rápida, sucinta do livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, fundamental aí para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. E também, se você quer praticar os seus conhecimentos, se você quer ver se realmente você entendeu, segue aqui, procura que a gente tem exercícios exclusivos para vocês. Bons estudos, sucesso na sua prova!